O que acontece depois que a guerra acaba e a vitória tem um gosto amargo de derrota? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje, mergulhando numa das partes mais profundas da literatura mundial. Estamos falando do 13º livro do Mahabharata, o Anusasana Parva, ou o Livro da Instrução. É aqui que a poeira da batalha baixa para revelar uma verdade final sobre a vida, o dever e a morte. Para a gente conseguir entender essa instrução, a gente precisa primeiro sentir o peso dessa dor. A grande guerra de Kurukshetra acabou. O rei Yudhishthira e seus irmãos, os Pandavas, venceram. Só que o campo de batalha está coberto com os corpos dos tios, primos, mestres, amigos. A vitória, no fim das contas, tem gosto de cinza. Isso nos leva direto ao preço da vitória. Pensa bem, o que vale um reino que foi conquistado em cima da destruição da sua própria família? Pro Yudhishthira, a coroa não é um prêmio, de jeito nenhum. É um fardo que ele mal consegue carregar. Ele que lutou em nome do Dharma, do dever, agora está se afogando num mar de culpa, questionando a razão de tudo aquilo. Ele está paralisado. O rei justo está pronto para largar tudo, o trono, o poder, a vida de rei e ir para a floresta viver como um eremita. Ele acha que esse é o único jeito de ter paz. Mas antes de desistir de tudo, ele vai buscar um último conselho, com a única pessoa que talvez pudesse guiar ele nessa escuridão toda. E essa pessoa é o avô dele, o grande Bhishma. Tenta imaginar a cena. O general invencível do exército inimigo, agora deitado numa cama de flechas, ali, entre a vida e a morte, só esperando o momento certo para deixar o corpo. É nesse cenário, cheio de dor e respeito, que a última lição está prestes a começar. Vamos entender o que está acontecendo aqui. A crise do Yudhishthira não é política, sabe? É existencial. O fim da guerra no campo de batalha foi só o começo de uma guerra muito maior, dentro dele. E é justamente o Bhishma, ali, na fronteira entre os dois mundos, que vai se tornar o seu guia. E isso aqui não é só uma aula de filosofia, não. É o testamento de um dos maiores personagens de todo o épico sendo passado para o seu neto no momento de maior desespero dele. É essa conversa que é o coração do Anusasana Parva. Então, o que é exatamente esse livro da instrução? É basicamente a resposta monumental do Bhishma. Imagina só, por 58 noites, o velho guerreiro fala sem parar sobre a vida, sobre os deveres de um rei, a natureza da caridade, as responsabilidades de homens e mulheres e até sobre os segredos do próprio universo. E assim, o Bhishma começa a construir, um por um, os pilares do dever para o seu neto. Ele não dá respostas fáceis nem regrinhas prontas. Pelo contrário, ele apresenta os princípios fundamentais do Dharma, para que o Yudhishthira, e a gente também, possa reconstruir um entendimento do que é, de fato, viver uma vida justa. Os ensinamentos dele são muito amplos, sabe? Vão desde a importância da caridade, que é o dana, e da conduta correta, o achar, passando pelos deveres de um rei, que não dá para delegar, até o poder da disciplina e das penitências. Ele fala até sobre a importância sagrada das vacas, que são um símbolo de pureza e prosperidade. Cada lição é mais uma pecinha nesse quebra-cabeça do Dharma. E a lição do Bhishma é bem direta. Olha só essa citação. Para ele, o dever não é uma opção, é uma necessidade que faz parte da função de cada um. Um rei que não age, que não protege seu povo, é engolido pelo próprio reino. A inércia, para um líder, é autodestruição. Ponto. Para ilustrar a conduta correta, o Achar, Bhishma, conta a história de um papagaio. A árvore onde ele morava morre, seca, mas ele se recusa a ir embora. Quando Deus Indra pergunta por que o papagaio responde que foi ali que ele nasceu e foi cuidado. A gratidão e a lealdade, ele ensina, não acabam quando o benefício acaba. Isso sim é o verdadeiro Dharma. Mas as lições não param nos deveres de um rei, não. O Yudhishthira, ainda muito atormentado, começa a fazer as grandes perguntas da vida. Ele mergulha em dúvidas sobre a natureza da existência, dos relacionamentos, do destino. E para cada pergunta, o Bhishma responde com uma profundidade que é, assim, impressionante. Olha só para essa pergunta do Yudhishthira, é uma dúvida que atravessa os séculos, né? Como é que a gente concilia textos sagrados que parecem desconfiar das mulheres com a ideia de uma parceria para cumprir o dever juntos no casamento? É uma questão que ecoa até hoje. E o Bhishma não dá uma resposta simples. Ele conta a história do sábio Ashtavakra e o encontro dele com uma deusa. E ela mostra para ele que o desejo é uma força da natureza, está em todo mundo. A chave, ele ensina, não é negar essa força, mas sim entender e dominar ela com sabedoria. O verdadeiro dever não é reprimir a natureza, mas ir além dela usando a consciência. Para aliviar a culpa do Yudhishthira,
Bhishma oferece uma perspectiva cósmica sobre o tempo, Kala, e a morte, Mrityu. Ele explica que a morte é só um agente, como as nuvens que são levadas pelo vento. O verdadeiro motor de tudo, a força que ninguém pode parar, que cria e destrói, é o tempo. A lição para o Yudhishthira é clara: nenhum ser humano é o autor final das coisas, porque todo mundo age sob a influência inevitável do tempo. Depois de explorar todos os deveres externos de um rei, da caridade, da conduta, Bhishma percebe que a ferida do Yudhishthira é mais profunda. Então, ele o guia para a lição final, o maior de todos os deveres, aquele que tem o poder de finalmente curar a alma dele. Yudhishthira faz uma última pergunta. Ele quer saber qual é o ato de purificação mais sagrado. Onde fica o lugar de peregrinação, o Tirtha, que dá o maior mérito. Ele provavelmente está esperando ouvir o nome de um rio sagrado ou de uma montanha distante. Mas a resposta do Bhishma é simplesmente revolucionária. Ele diz que o maior de todos os Tirthas não está em nenhum mapa. É o Manasatirtha, a peregrinação para dentro da própria mente, da própria alma. Um lugar onde as águas são a verdade e o lago é a compreensão. A jornada mais sagrada é para dentro. E os frutos desse banho sagrado não são recompensas no céu. São transformações profundas, aqui e agora. É um processo que liberta a gente da cobiça e enche de sinceridade, veracidade, compaixão, autocontrole e que leva à tranquilidade. Essa, ensina Bhishma, é a verdadeira purificação. É o maior objetivo da vida. E com essa revelação, a transformação do Yudhishthira se completa. Ele entende que o verdadeiro campo de batalha não era Kurukshetra, mas a própria mente dele. Ele finalmente aceita seu dever como rei, mas não com o peso da culpa, e sim com a leveza da sabedoria e do serviço feito com desapego. E a lição de Bhishma deixa essa questão no ar para todos nós, né? Se a maior purificação acontece por dentro, como é que a gente garante que nossas ações aqui fora, no mundo, sejam um reflexo fiel dessa verdade interior? É a pergunta que o Anushasana Parva nos deixa, conectando uma sabedoria de milênios com a nossa busca diária por um propósito.